Meu Brasil, como que eles conseguem fazer umas coisas tão maravilhosas dessas? Aleluia. Gênesis capítulo 1, verso de número 27. Eu vou ser breve. Gênesis 1, 27. O tema que eu quero tratar esta noite é criando uma família segundo a imagem de Deus. Criando uma família segundo a imagem de Deus. Diz assim o texto sagrado de Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse texto está falando sobre a origem da família, o nascimento da família. E nesse texto aparece algo importante para a nossa compreensão quando nós falamos sobre o tema família. Está falando sobre a natureza da criatura que somos nós. E a expressão do Criador nela. O texto diz que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Especificamente aqui, o texto está dizendo que Deus nos criou à sua imagem. E a palavra imagem no hebraico é tselem. Tselem significa figura semelhante. Significa um outro igual. Então qual que era a ideia de Deus quando Ele formou a família? É de colocar no seio da família pessoas que pudessem viver e agir como Deus. Obviamente nós não teríamos o seu poder, obviamente nós não teríamos toda a sua essência, mas a expectativa de Deus quando cria a família é para que os membros dentro da família pudessem refletir o Criador em suas atitudes, em suas escolhas, em sua maneira de viver. Quando Jesus esteve nesse mundo, os discípulos, depois de uma caminhada de 3 anos e meio, lhe fizeram uma pergunta. E qual foi a pergunta que eles fizeram para Jesus? Mostra-nos o Pai. E qual foi a resposta de Jesus em João capítulo 12, verso de número 45? Jesus olhou para os discípulos e disse para eles: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. O que Jesus estava dizendo na figura humana? Quando vocês olharem para mim, que é o que vocês estão fazendo ao longo desses 3 anos e meio, vocês vendo o meu comportamento, a minha forma de viver, obrigado querida, a minha maneira de agir, vocês olhando para mim, na maneira como eu me comporto, tudo que vocês estão vendo ao longo desses 3 anos, reflete o Pai que me enviou. Então o mundo conhece Deus através dos seus filhos. Essa foi a ideia original de Deus. Eu vou criar pessoas para que o Criador seja refletido nas ações das criaturas. A ideia original de Deus não foi apenas criar papéis dentro da família de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa e de filhos e filhas. Não. A ideia de Deus foi criar um grupo de pessoas em que Ele pôs a sua imagem e essas pessoas no seu convívio, elas pudessem refletir quem Deus é dentro do seio da família e para o mundo. O que é importante nós observarmos é que o primeiro lugar da manifestação daquilo que Deus espera de nós não começou dentro de um templo, não começou dentro da igreja. O primeiro lugar onde Deus espera ser visto é no seio da família. É no lugar onde nós vivemos e não no lugar onde nós congregamos. Haja visto uma pequena história até engraçada, contada uma vez, pode refletir um pouco disso. Uma pessoa estava morta e as pessoas chegavam em volta do caixão e diziam: nossa, que homem maravilhoso, como Deus pôde levar esse homem. Chegava um outro e falava assim: nós vamos sentir muito a sua falta. Que pessoa
educada, que pessoa graciosa, que pessoa maravilhosa. Nossa, lá na igreja ele era a primeira pessoa que ajudava, era a primeira pessoa que servia. A mãe chamou o filho e falou assim: filho, vai ver se é teu pai mesmo que está lá no caixão. Por quê? Porque dentro da igreja, infelizmente as pessoas são uma coisa, mas no seio da família, infelizmente elas são outras. Mas a verdade é que pela história, a verdade é que pela ideia de Deus, o primeiro lugar onde Deus queria ser visto por meio dos nossos atos, por meio das nossas escolhas, pela forma como nós vivemos, era dentro da nossa casa. Haja vista que quando Jesus falou sobre a relação entre nós e Ele disse que a esposa deve amar o seu marido como ao Senhor. Deus tinha uma expectativa de que cada marido fosse como Cristo, de que cada homem fosse como o Senhor dentro de suas casas. Tinha expectativa de que cada esposa olhasse e fosse submissa ao seu marido como ao Senhor. Porque há tanto conflito dentro do relacionamento, porque tantos relacionamentos se acabam, porque tantas pessoas estão tentando construir uma família e não conseguem chegar ao ponto final disso, ou conduzir a sua família até aquilo que eu chamo de o caminho da eternidade. Por quê? Porque falta Deus nos relacionamentos. Falta a imagem de Deus dentro dos relacionamentos familiares, na construção dos relacionamentos. Nós precisamos urgentemente permitir que as pessoas dentro da nossa casa vejam Deus através de nós. Por isso eu quero aqui rapidamente, gente, fazer uma reflexão sobre como nós podemos criar uma família segundo a imagem de Deus. O caminho é muito simples, com base no que nós lemos. Deus colocou os seus atributos em mim, e Ele espera que esses atributos que Ele colocou em mim, que vieram diretamente dEle, possam ser expostos, manifestos, para que as pessoas que vivem comigo possam ver que Deus está em mim e de que Deus se faz presente. Como nós podemos criar uma família? A imagem e semelhança do nosso Deus. Primeiro, entenda isso: Deus é fiel, e a sua fidelidade precisa ser refletida através de nós. Eu vou repetir isso para você de novo: Deus é fiel, e a sua fidelidade precisa ser refletida através de cada um de nós no convívio familiar. Deuteronômio capítulo 32, verso de número 4, quando Moisés faz o seu discurso e ele vai eleger um cântico ao Senhor, e nesse cântico ele cita uma das características de Deus. E que característica foi essa? Veja o que diz Deuteronômio 32, verso 4. Deuteronômio 32, verso 4. O quinto livro da Bíblia diz assim, palavras de Moisés. Deuteronômio 32, verso 4. Diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade. Deuteronômio 32, verso 4. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. A palavra fidelidade tem a ver com o compromisso de Deus com aquilo que Ele diz, com aquilo que Ele promete. Quando nós falamos sobre fidelidade, estamos falando sobre alguém comprometido com o seu papel, comprometido com as suas palavras, comprometido com as suas promessas. Deus, na condição de alguém fiel, na condição de um Deus que é fidelidade, Ele preza para cumprir cada palavra que Ele diz. Ele disse para Jeremias, no capítulo de número 1, verso 12, na segunda parte,
Jeremias 1:12, na segunda parte, ele disse, pela boca de Jeremias: porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A fidelidade de Deus em nós significa que nós precisamos ter compromisso com aquilo que a gente promete dentro do lar. Ter compromisso com aquilo que a gente fala dentro do nosso lar. Mas infelizmente, gente, no seio da família está o lugar das mais diversas promessas que nunca se cumprem. Por quê? Porque falta gente comprometida com o que diz. Falta gente com responsabilidade para cumprir o que falou. É importante que a gente entenda isso. Toda promessa ou toda palavra que nós falamos dentro da nossa casa gera esperança em quem nos assiste. Quando uma mulher diz para o seu marido: eu vou mudar, e de repente ele está ali pensando em abandonar tudo e sair e largar tudo. Quando ela diz: pode deixar porque eu vou mudar, quando ele diz isso, ou ela diz isso, gera uma esperança no coração da pessoa. E ela diz consigo mesma: já que você vai mudar, eu também não vou mais embora, eu vou permanecer. Só que o problema é que há uma promessa que foi feita, mas não há o cumprimento da promessa. Ou seja, a promessa, ela gera uma esperança. A falta de comprometimento com aquilo que você diz dentro da sua casa gera desesperança no coração da pessoa que vive com você. Provérbios é capaz de dizer, no capítulo 13, no verso 12, que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Há muitas pessoas dentro de uma casa, no convívio familiar, que estão doentes por causa de promessas que nunca se cumprem. O casamento começa com promessas feitas diante de Deus, do ministro e das testemunhas, que infelizmente pessoas, quando saem dali, se descomprometem, e ao invés de revelar a pessoa de Deus por meio da sua fidelidade, adoece o coração das pessoas que vivem com eles. Deus é fiel, Deus é fidelidade. E para mim construir uma família, a imagem de Deus, eu preciso ser fiel com as palavras que eu digo dentro da minha casa, com as palavras que eu falo para o meu bem, com as promessas que eu faço a ela. É a minha fidelidade que manifesta a natureza de Deus dentro da minha casa. E quando uma mulher encontra um homem fiel, um homem compromissado com as suas palavras, ela renova as suas esperanças. Porque o mesmo texto de Provérbios 13:12 que diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, também diz que o desejo cumprido é a árvore da vida. Só tem um jeito de você curar as feridas da infidelidade das promessas: é sendo fiel. Só tem um jeito. As pessoas que vivem conosco não querem mais justificativas. Elas querem gente fiel que cumpre o que diz. Elas não querem mais pessoas contando historinha. Eu só quero que você faça o que você falou. Você falou que não ia mais fazer isso, você está fazendo. Você está matando a pessoa que vive com você. Haja vista que isso também é importante, gente. A fidelidade dentro do relacionamento, a fidelidade no seio da família, cura pessoas. Cura pessoas. E dentro desse assunto eu gostaria de dizer algumas coisas importantes. A primeira delas: de verdade, não faça promessas que você não pode cumprir. Não faça promessas que você não pode cumprir. Para de ficar enganando os outros e se enganando. Faça a promessa que você pode cumprir.
E uma vez feita esta promessa em segundo, não deixe de cumprir a promessa que você faz. Terceiro, dentro desse mesmo assunto, é um conselho importante. Pense bem antes de prometer algo para alguém que você ama. Se a promessa gera uma esperança, a ausência dela gera expectativa. Expectativa não é uma doença emocional, mas a esperança, ela resulta de algo que você deu para alguém. Para de ficar fazendo promessa que você não cumpre. Pense bem antes de você fazer uma promessa, porque depois que você liberar uma palavra, você alimentou esperança no coração de alguém. Pastor, eu sei que o senhor está falando esse negócio e isso é para mim. O que eu faço? Cumpra as suas promessas. Pastor, eu tenho tanta promessa que eu já fiz na minha vida, na minha casa, para minha esposa, para os meus filhos, e eu nunca cumpro essas promessas. Não dá para me fazer isso tudo da noite para o dia. Guarde o que eu vou lhe dizer. É o que diz Provérbios. Quando você cumpre a promessa, é como a árvore da vida em alguém. Você renova as expectativas, você renova a vida de alguém quando você está cumprindo a promessa. Então fala para o teu irmão, vamos cumprir as promessas que a gente faz. Que é um lar segundo a imagem de Deus, cumpra o que você diz. Seja fiel. Cumpra o que você falou. E só para mim passar para outra parte, o seu compromisso com o que você diz não pode estar alienado àquilo que o outro faz. Por que eu estou te dizendo isso? Porque tem gente que gosta de não cumprir a promessa que faz, justificando a ausência do outro. Eu prometi para minha esposa que agora eu vou ajudar ela. Todos os dias à noite vou lavar a louça para ela. Mas essa minha esposa não faz carinho em mim mais. Essa minha esposa não me agrada mais. Ela não namora mais comigo. Então se ela não está fazendo a parte dela, eu não vou fazer a minha. A única coisa que eu tenho para te dizer é que você é infiel. Porque quando a gente faz uma promessa, a gente precisa ser homem ou mulher para cumprir. Fala para o teu irmão, você está entendendo? A outra parte não pode ter nada a ver com aquilo que você se compromete. Se você fez uma promessa, cumpra a promessa. Segundo, como nós podemos construir uma família segundo a imagem de Deus? Entenda isso. Deus é imutável. E a imutabilidade de Deus precisa ser vista em nós. Em Malaquias, Deus disse no capítulo 3, verso de número 6. Porque eu, o Senhor, Malaquias 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Presta atenção nisso. Eu, o Senhor, não mudo. O que Deus diz agora, Ele vai manter por toda a eternidade. O que Deus diz ali na frente, Ele vai manter por toda a eternidade, porque Deus é imutável. Deus não fica sofrendo crise de autoexistência. Deus não é alguém que faz uma coisa, agora daqui a pouquinho ela faz outra. Não, Deus diz algo e diz, eu não mudo. É assim. É desse jeito. Agora, esse posicionamento de Deus, essa característica, esse atributo de Deus, também precisa estar em nós. Por quê? Porque a coisa terrível da nossa vida é conviver com pessoas inconstantes, que uma hora quer uma coisa e outra hora quer outra.
que levanta num dia de manhã cedo, não, porque agora nós vamos, e vai, e não sei o que, olha, troca de roupa, porque agora nós vamos lá visitar a casa dos teus pais, e vai ser uma bênção, e não sei o que, quando chega daqui a pouquinho, eu não vou mais não. Mas por que você não vai? Ah, perdi a vontade. Como é difícil conviver com gente assim. Existem áreas da nossa vida que necessitam de pessoas que tenham imutabilidade, porque só se resolve com posicionamento, gente. Deixa eu te citar algumas delas. Por exemplo, a saúde financeira de uma casa. Tem gente que se posiciona: a partir de agora nós vamos enxugar os gastos e nós vamos guardar dinheiro para fazer tal coisa. Ele promete isso, no dia do pagamento, ele vira, ou ela vira para ele e fala assim: ah, vamos sair para nós comer. Mas vai comer aonde? Ah, vamos comer lá no Steakhouse. Vamos comer lá em tal lugar. Vamos comer comida japonesa. Aí daqui a pouquinho vamos comer comida japonesa de novo. Mas qual foi o acordo? Nós não vamos mais gastar dinheiro. Aí não aguenta passar numa loja e ver uma etiqueta de promoção. Promete em casa: não vou gastar mais nada. Chega em casa com uma sacola e um carnê. E quando a pessoa que está do outro lado sabe das informações no celular, você prometeu que não vai gastar mais nada, de repente começa a chegar informação no celular, parcelado em tantas vezes, 1.500, 2.000, 1.800, 800, 100 que seja. Por que fala uma coisa uma hora? Por que decide uma coisa uma hora e depois vai fazer outra coisa? Nós precisamos, na construção de uma família, a imagem de Deus, ser pessoas imutáveis. A saúde física, gente, só pode ser construída dessa forma, com pessoas resolutas. Oh, agora nós vamos fazer caminhada, agora nós vamos cuidar da nossa saúde. Eu estava lá com o meu bem na praia, ela falou para mim assim, porque a gente fica olhando lá aqueles negócios lá e manda para nós o cardápio, fica os dois olhando para o cardápio e vão ficar tentando adivinhar. O que está escrito aqui? Eu não enxergo, você não enxerga. Ela falou para mim assim: acho que está na hora de nós dois ir no oculista. Eu perguntei para ela: mas nós vamos usar óculos? Porque óculos a gente tem, só que nunca está na hora que a gente precisa, porque não leva. Você entende isso? Para qualquer área da vida, seja para a saúde, é necessário pessoas resolutas, pessoas decididas, gente imutável, que entendeu que todo o processo precisa chegar no fim. Tem gente que está vivendo dentro do casamento e fica assim: ah, eu não sei, às vezes eu tenho vontade de separar, às vezes eu tenho vontade de ficar, eu não sei. Você não sabia o que você queria, o que você decidiu dividir a vida com alguém? Você não sabia o que você queria quando você tirou alguém de dentro de uma casa? Você não sabe o que você quer agora que você está no caminho da construção de uma família? Você não sabe o que você quer? Ou será que quem vive com você tem que ficar convivendo com essas mutações? Uma hora quer, outra hora não quer, uma hora vai, outra hora não vai. É preciso ser resoluto, é preciso ser imutável, como Deus é imutável, e tomar uma decisão. Eu disse aqui uma vez eu conversando com o meu bem, eu falei para ela, eu descobri uma coisa. Ela falou: o quê? Nós dois não podemos separar. Ela falou: por quê? Eu falei: porque a Bíblia diz para a gente não separar. Então nós vamos tomar uma decisão, a partir de agora, já que é para a gente viver junto, nós vamos viver bem. E isso significou abrir as portas para uma série de conflitos que viriam depois. Mas quando duas pessoas estão decididas a fazer algo, isso é imutável. Você consegue olhar para frente. Já faz 30 anos que nós estamos casados. Mas um dia nós decidimos não mudar. Foi fácil, pastor? Não, tinha um dia que eu tinha vontade de matar ela. E tenho certeza que ela tem vontade de me matar até hoje. Só que nós tomamos uma decisão.
nós dois não vai separar. Tomamos outra decisão ao longo da nossa vida. Um dia ela falou para mim assim: se um dia você sentir vontade de me trair e perceber que você vai fazer, ela falou, você chega em mim e me fala, larga de mim, depois você faz isso, mas não faz enquanto você está vivendo comigo não, porque isso não é papel de homem. Aí você imagina o susto que eu tomei. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, eu não tenho vontade de ficar com outra pessoa, porque eu tomei uma decisão. Segundo, você vai ter que me aguentar até o fim, porque estamos decididos. Fala para o teu irmão, você é assim? Não pode ser volúvel, não pode ter, eu não sei se, vamos casar, eu não sei se eu quero casar, Seja imutável. Para a gente terminar, como podemos construir uma família segundo a imagem de Deus? Terceiro, entenda, Deus é perdoador, e o perdão precisa fazer parte da nossa forma de viver com as pessoas dentro da família. A Bíblia diz em Miqueias, no capítulo 7, verso 18, estou terminando. Diz assim, Miqueias capítulo 7, verso 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre. O Senhor não retém a sua ira para sempre, desculpa, porque tem prazer na misericórdia. Deixa eu te falar algo sobre o perdão. A palavra perdão é uma grande perda. Toda pessoa que precisa perdoar não pode pensar que está certa, porque Deus não pensou que Ele estava certo, mas Ele entendeu que nós estávamos errados, e por causa disso Ele estendeu o perdão a nós. Ele perdeu a sua justiça própria e se fez justiça por nós. Quando Deus perdoa alguém, está no texto, Ele esquece a transgressão. O que significa, pastor, que Deus tem uma amnésia? Não. Que Deus, depois que perdoa, não fica jogando na cara. Pastor, eu não sei o que está acontecendo não, porque toda vez que eu vou orar, Deus fica falando para mim, você fez isso, você faz aquilo, você não leu não? Quem que é o acusador das nossas almas? Quem está te acusando é o diabo, não é Deus? E quando o diabo não pode vir, ele sempre manda um irmão ou uma irmã, né, para te acusar. Quando Deus perdoa, Deus decide esquecer. Não é que aquilo sai da memória dele, mas Ele não traz mais isso à tona. O verdadeiro perdão tem como requisito a decisão de esquecer. E Deus, sendo um Deus perdoador, nos chama para viver o perdão dentro do nosso relacionamento familiar. O perdão é algo que precisa ser executado na nossa vivência. Por quê? Porque o perdão é parte da natureza de Deus em nós. Precisamos perdoar, gente. O perdão é cancelamento de dívida. É como se você dissesse para a pessoa, eu entendo o que você fez, mas agora está zerado. Vamos seguir adiante. Vamos passar a borracha aqui, vamos seguir adiante, você está perdoado. O perdão significa parar de fazer menção do que aconteceu. Porque aconteceu, porque você fez aquilo. Porque naquele dia. Porque você, irmão, para com isso. Isso não é perdão. O verdadeiro perdão também retém a ira, porque ele ama a misericórdia. Tem gente que diz que perdoa, mas o que você sente quando você olha para a pessoa que te fez o mal? Se a ira estiver no seu coração,
é porque o perdão verdadeiro não foi oferecido. Agora deixa eu te contar uma coisa muito séria que eu aprendi na vida. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, para a gente encerrar. Olha o que eu aprendi sobre o perdão. Jesus está falando em Mateus. Ele diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando eu perdoo, eu sou perdoado. Quando eu negligencio o perdão, eu também estou negligenciando a misericórdia sobre a minha vida. Haja vista que uma vez eu disse para uma pessoa: mas por que o Senhor, ele me perguntou, por que o Senhor perdoa tão fácil as pessoas? Eu disse: porque um dia eu fui perdoado. Eu aprendi na vida que ninguém pode dar o que não tem. Um dia Deus me deu o perdão de uma vida promíscua, de uma vida pecadora. Ele me deu o perdão. E só quem tem o perdão está pronto para oferecer. Glória a Deus. Perdoe. Perdoe seu filho. Perdoe sua filha. Perdoe sua esposa. Perdoe seu marido. Perdoe seu pai. Perdoe sua mãe. O primeiro lugar onde Deus quer ser visto é dentro da nossa casa. Fique em pé em nome de Jesus. Deixa eu lhe dizer algo para mim encerrar. Às vezes, isso eu aprendi na nossa vivência, eu e meu bem. Às vezes a pessoa ela tem dificuldade de pedir perdão. Quem tem dificuldade de pedir perdão? Não tá mal, eu tô com a mão levantada, você não está vendo? Quem tem dificuldade de pedir perdão? Agora olha aqui. Quem consegue reconhecer quando erra? Agora deixa eu te contar um segredo. Quando uma pessoa tem dificuldade de pedir perdão, não expressa, você pode perceber o arrependimento na mudança de atitude. Eu e meu bem, a gente convive esses 30 anos, mais 3 anos e meio de namoro. Acho que em 30 anos ela me pediu perdão 2 vezes. Eu também não erro. Não erra, né? Eu, como sou mais ordinário, eu errei mais. Eu devo ter pedido umas 379 mil vezes. Porque ela tem essa dificuldade, mas ela tem uma virtude. Ela não tem compromisso com erro. Quando ela faz alguma coisa e ela percebe que não devia ter feito isso, ela muda de atitude. A mudança de atitude para ela me faz compreender que ela se arrependeu. E para mim é suficiente para oferecer o perdão. Mas tem gente que acha que perdão é chegar o pastor, colocar todo mundo de frente, vai, pede perdão. Agora você pede perdão, agora está todo mundo perdoado. Outros pensam que o verdadeiro pedido de perdão só se torna eficiente se a pessoa vir se ajoelhar, chorar, pelo amor de Deus, me perdoa. Não. Uma mudança de atitude sincera pode ter mais verdade do que expressões vazias. Então o que eu quero te dizer com isso? Perceba se a pessoa se arrependeu.
Se ela se arrependeu, aceite o perdão. Perdoe quem te magoou. Vamos orar. Pai Santo, há famílias aqui, pessoas que foram chamadas desse lugar para ouvir essa palavra. E talvez hajam pessoas magoadas dentro do relacionamento porque há promessas que não se cumprem, promessas vazias que nunca se sustentam. E eu te peço esta noite, dê força a este homem, a esta mulher, este jovem, a esta jovem, a cumprir as promessas que faz. Talvez esta noite hajam pessoas, ó Deus amado, que não conseguem ter firmeza para tomar decisões, porque convivem com pessoas inconstantes, pessoas mutáveis, que às vezes estão querendo uma coisa e ao mesmo tempo querendo outra coisa, e a percepção de que não vão chegar a lugar nenhum, talvez já aconteceu. Minha oração é que a imutabilidade de Deus venha sobre a tua vida, que você seja firme, que você seja firme e cumpra tudo aquilo que você decide, que você seja firme e não fique vagueando nas suas memórias e pensamentos, que você saiba o que você quer e decida. A minha oração é para que você perdoe. Pastor, mas o erro foi muito grande. Eu sei. E Deus também sabe. Por isso Ele matou o filho dele numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perdão livra da condenação. Perdoe. Se o perdão não for uma necessidade sua, saiba que ele é uma necessidade de quem espera por Ele. Fale com Deus neste momento e ore. Já vamos para o encerramento deste culto.